Bora lá então, ó. Finalizando aí essa primeira parte das equações de primeira ordem. Então nós vimos 4 métodos de resolução: integral imediata, variáveis separáveis, fator integrante e equação exata. Fizemos vários exercícios, 3 de cada uma, e mais alguns probleminhas nessas 3 últimas aulas. Então o que nós vamos fazer agora é pensar num segundo passo, num segundo momento, trabalhar com as equações de segunda ordem. Para começar a trabalhar com as equações de segunda ordem e pelas suas aplicações, nós vamos começar com as homogêneas. Então vamos lá. O que é uma equação homogênea? Quando a gente fala em EDO homogênea, é porque é igual a zero. Normalmente, segue lá da álgebra linear, homogênea é igual a zero. Quando eu pego equações de segunda ordem, então tem que aparecer y duas linhas. Pode aparecer y' e pode aparecer o y. Tá? Não vai aparecer constante, porque a constante a gente jogaria para o lado de lá, então ela é homogênea. De coeficientes constantes, então funciona assim, ó. A y duas linhas, mais by' mais cy igual a zero, cy igual a zero, onde o a é necessariamente diferente de zero. Então as condições principais são essas. O a é diferente de zero e o y é uma função de x, porque é uma equação diferencial. Além disso, y' e y duas linhas são contínuas. Certo? E a, b e c são números reais. Então não depende de x. Tá? Então nós temos aí 3 condições principais. O a é diferente de zero, o y é função de x. A função y, a primeira derivada e a segunda derivada são contínuas. E as a, b e c são constantes. Por isso que a gente diz que é uma equação diferencial ordinária, homogênea, que é igual a zero, de ordem segunda ordem, que tem o y duas linhas, e coeficientes constantes, a, b e c são constantes. Ah, Pimenta, não estou entendendo. Dá um exemplo aí. Então vamos dar 3 exemplos. Então os exemplos são, um exemplo seria esse, y duas linhas, menos 4y' mais 3y igual a zero. Pronto. Olha lá. Homogênea, segunda ordem, coeficientes constantes. No caso, 1, menos 4 e 3. Um outro exemplo. Y duas linhas, menos 6y' mais 9y igual a zero. Também, segunda ordem, homogênea, de coeficientes constantes. E um terceiro exemplo seria y duas linhas, menos 7y' mais 2y igual a zero. Então também, coeficientes constantes, segunda ordem e homogêneo. São essas equações que nós vamos trabalhar. Beleza? Qual que é a ideia? A ideia é tentar resolver essas equações. Para resolver essa equação, a gente pode começar como motivação dessa solução, pensar o seguinte: como eu tenho coeficientes constantes, a soma e subtração de y por y', multiplicando por alguns valores constantes, tem que dar sempre zero. Ou seja, basicamente, a expressão da função ela tem que se repetir quando eu derivo. Então, a motivação vai ser pensando nisso, numa equação assim, por exemplo, onde a segunda derivada menos a função dá zero. Por exemplo, é um dos exemplos. Tá? E uma função que satisfaz isso, satisfaz essa, y duas linhas igual a y. E qual é a função que a segunda derivada é igual à própria função? A gente tem uma específica, que todas as derivadas são parecidas com ela, que é a função exponencial. Então, o que a gente faz? A gente pensa no caso da função exponencial de base e se a minha função fosse e elevado a mx? Sei lá, uma constante qualquer aqui, mx, onde esse m é um número real, diferente de zero. 2x, 3x, 4x. Então, essa é a motivação que a gente vai usar para resolver. Quando a gente usa essa motivação, a ideia é responder em que condições
sobre M a função y igual a e elevado a mx é solução da EDO. É solução desse tipo de EDO. Da EDO homogênea de coeficientes constantes e de segunda ordem. Então, em que condições, né? Uma pergunta, em que condições o M é solução, o E elevado a mx é solução. E aí eu quero estudar, não é em que condições da função, mas em que condições sobre M. Então vamos pensar nisso. Quando a gente pensa nisso, a ideia é pensar se isso aqui é solução, então se E elevado a mx é solução, então o que eu posso fazer? Calcular a derivada e calcular a segunda derivada. Não vamos fazer de chave assim não, porque parece que é um sisteminha. Se E elevado a mx é a função, quanto que dá a primeira derivada? M elevado a mx. E quanto que vai dar então a segunda derivada? Derivada de E elevado a mx vai dar m, então vai ficar m ao quadrado E elevado a mx. Então essas são as derivadas de E elevado a mx. Se eu substituir na EDO, então eu vou pegar e vou substituir nessa EDO. O y duas linhas é m ao quadrado E elevado a mx. O y' no lugar do y', e a função E elevado a mx no lugar do y. Então, minha equação vai ficar assim, ó. Y duas linhas vezes a, então vai ficar a vezes m ao quadrado E elevado a mx, mais b vezes o y' m E elevado a mx, mais c vezes o y, que é E elevado a mx. Se eu estou dizendo que essa função vai ser solução, então isso aqui tem que dar zero para todo x. Certo? É uma solução, tem que dar zero para todo x. Beleza? Vamos lá então. Como é que funciona? Ó, E elevado a mx dá para colocar em evidência. Então fica E elevado a mx que multiplica a vezes m ao quadrado mais b vezes m, mais c igual a zero. E aí a resolução vai sair daqui, ó, porque na verdade eu tenho E elevado a mx nunca dá zero. Essa daqui é sempre diferente de zero para qualquer x, porque é função exponencial. Então, esse produto vai dar zero só quando isso aqui for zero. E aí nós temos a condição para que a solução seja dada. Quando que eu vou ter a solução para E elevado a mx? Então, a conclusão daquela pergunta vai ser y igual a E elevado a mx é solução da EDO quando am ao quadrado mais bm mais c for igual a zero. Sempre que o m for solução dessa equação, o E elevado a mx é solução da EDO. Então, basta a gente resolver essa equação que a gente chama de equação auxiliar. Equação auxiliar. Bom, o que eu vou fazer é o seguinte, é passar direto já para o teoreminha de resolução. Então, eu não vou fazer todas as explicações, a gente viu que eu preciso pensar, então, na resolução de uma equação de segundo grau, na variável m, e aí nós vamos pensar na resolução dessa equação na variável m. E isso gera uma tabelinha de solução, que é a seguinte, nessas condições que nós estudamos, olha como é que vai ficar, ó. Nessas condições que nós estudamos, eu vou ter a resolução dada por essa tabela. Então eu tenho, dada a EDO, a y duas linhas, mais by' mais cy igual a zero, nós vamos separar a equação auxiliar. Temos a equação auxiliar. O que é a equação auxiliar? AMX m ao quadrado mais bm mais c igual a zero. Então, nós vamos estudar a solução para essa equação. Solução para essa equação. Olha lá, ó. Solução da equação auxiliar
Então nós vamos pensar numa tabelinha assim, ó. Solução. Tabelinha solução vai ser essa aqui, ó. Você tem da equação auxiliar essa solução da equação auxiliar vai te dar a solução da EDO, que é o y. Então nós temos três condições para a solução da equação auxiliar. Lembra? Se o delta é maior que zero, então tem duas raízes. M1 é diferente de M2. Se M1 é diferente de M2, eu vou tirar a solução. O y vai ser C1 elevado a M1x mais C2 elevado a M2x. Então essa vai ser a solução. Se eu tiver delta igual a zero, eu vou tirar a solução M0, ou seja, eu tenho duas soluções iguais, né? Eu posso até colocar aqui, ó, o M1 é igual a M2, que eu vou chamar de M0. Então a solução vai ser y igual a C1 elevado a M0x mais C2x elevado a M0x. Então aparece na solução geral, aparece um x a mais ali multiplicando o segundo termo. E o último caso da equação de segundo grau é quando o delta é negativo. Aí quando o delta é negativo, a minha solução vai ser m igual a alfa mais ou menos beta i. E a solução geral vai ser elevado a alfa x vezes C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x. Então nós temos a solução geral. Então nós temos a solução geral nos três casos que nós temos a resolução da equação auxiliar. Então eu penso na equação auxiliar, AM ao quadrado mais BM mais C igual a zero na variável M, e tem a EDO. Dependendo da solução da equação auxiliar, a gente vai ter a solução da EDO. Certo? E aí, as próximas aulas, a gente vai fazer os três casos, nas duas próximas aulas, os três casos para resolver a equação diferencial. Lembrando que o nosso foco não é fazer a parte teórica. Nosso foco é dar a resolução. Então, essa condição aqui, ó, se você quiser, põe um comentário aqui. A gente faz um videozinho extra explicando para vocês de onde que vem essas soluções. É uma questão de linearidade, é uma questão de trabalhar com conjunto imaginário, com os números complexos. Então, não é o foco do nosso curso. Mas, se você quiser, faz um comentário aí e a gente faz um vídeo especificando cada uma das soluções. Beleza? É claro, se você quer continuar colaborando com o nosso canal para que ele faça esses cursos completos do nível básico, né, que é fundamental, médio, até o nível superior, se você puder e quiser, contribua aí com o Pix para que a gente possa continuar com o nosso trabalho. Beleza?